Bom dia, amiguinhos! Sentiram minha falta? Gostaram das histórias da Bíblia em quadros? É, né? Eram histórias bem curtinhas, né? Mas hoje eu tô aqui de volta por um motivo muito especial. Porque hoje é dia dos pais. Então, amiguinho, faz assim, ó, corre lá, chama seu pai pra ouvir a história de hoje. Porque a tia vai contar a história de um pai que tá aqui na Bíblia. Vamos ver como que é isso? É uma história muito especial. Nem eu conhecia, viu? Conheci hoje porque eu recebi uma revista que vinha com essa história. Aí eu falei, nossa, eu tenho que contar isso pros meus amiguinhos. Então vamos lá. Tá vendo esse casal aqui, ó? Um casal simples, né? Que tinha uma casa simples, criava umas ovelhinhas. Então, este homem aqui chamava Manoá. Manoá e sua esposa viviam aqui e eles eram casados há bastante tempo. E a esposa de Manoá, que a Bíblia não diz o nome dela pra gente, não podia ter filhos. Eles queriam, mas não podiam. Então eles viviam aqui criando as plantações, né? Criando os animais, eles viviam aqui. Beleza. Um belo dia, a mulher de Manoá estava lá na sua casa, quando de repente apareceu o que para ela? O que parece isso? Um anjo. Mas não era um anjo qualquer, era um anjo do Senhor. E o anjo disse para ela que ela ia ter filho e que ela tinha que ter alguns cuidados especiais, como por exemplo, não pode tomar bebida forte, sabe? Vinho, alguma outra bebida forte, não pode tomar. Não podia comer algumas coisas também e que esse menino ia ser usado por Deus para livrar o povo filisteu. Ela quase caiu de costa, né? Não acreditou. Mas a presença desse anjo era tão especial, enchia ela de alegria, que ela pegou e falou, tá bom. E o anjo foi embora. E aí eu queria fazer um break para dizer, naquela época o povo de Deus não era escravizado pelos filisteus, mas era como se fosse. Eles eram maltratados pelos filisteus, eles tinham que pagar imposto por tudo, eles tinham uma vida muito ruim e qualquer coisa era motivo para os filisteus ir lá e fazer guerra, aquilo tudo que a gente já estudou lá nos Heróis da Fé, né? Então, Deus ia mandar uma pessoa para começar essa libertação do povo dos filisteus. E essa pessoa seria o filho dela. Ela ainda não sabe disso, né? Dei só um spoiler da história, mas agora eu vou explicar para vocês. Ela saiu correndo, amiguinhos, e foi contar pro Manoá. E chegando lá no Manoá, ela contou tudo para ele. Na mesma hora, o que eles fizeram? Uau! Isso mesmo, eles oraram, e eles oraram assim, Senhor, por favor, envie novamente o homem de Deus para nos ensinar como devemos criar esse filho. Eles já estavam assim, felizes da vida, acreditando em tudo, né? E eles só queriam que o anjo aparecesse mais uma vez para o Manoá descobrir como que era. E aí, amiguinhos, eu queria falar do versículo de hoje. O versículo de hoje está em Tiago 1,15. Deixa eu pegar aqui, ó. E diz assim, ó. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Foi isso que o Manoá fez. Ele pediu para Deus o quê? Sabedoria. Sabedoria para criar essa criança, sabedoria para fazer as coisas, né? Porque tinha alguns procedimentos, não podiam comer alguns alimentos, e ele pediu essa orientação para Deus. E eles fizeram como? Eles oraram e pediram isso daí para Deus. E aí, beleza, tocaram sua vida, né? Aí o anjo de Deus apareceu novamente para a mulher de Manoá. Tenho vários cartazes aqui. O anjo de Deus apareceu novamente para a mulher de Manoá. Só que ela estava no campo e Manoá estava em casa. Aí ela pegou e falou pro anjo, espera um pouquinho aí. Saiu correndo, foi lá, chamou Manoá e voltou com Manoá. E o anjo estava lá, esperando. E aqui vem a figura do Manoá e do anjo. Aí o Manoá perguntou assim para ele, foi você mesmo que tinha falado com a minha esposa? Aí o anjo respondeu, sou eu. Manoá então falou assim, ó. Que as suas palavras se cumpram. Mas como será a vida do menino? Qual será o seu trabalho?
o anjo foi lá e repetiu tudo o que ele tinha dito para a mulher de Manoá, né? Manoá ficou muito feliz, muito feliz. E aí, sabe o que ele fez? Falou pro anjo, vou matar um cabritinho e vou assar ele, vem comer com a gente. Aí o anjo falou assim que não precisava, que era pro Manoá fazer o quê? Pegar esse cabrito e oferecer aquele sacrifício, né, ao Senhor, que eles faziam, para fazer aquela limpeza dos pecados, que isso ia agradar ao Senhor. Aí o Manoá falou, pode deixar. Aí o Manoá e a sua esposa foram lá, fizeram o sacrifício, né? E ele não fizeram só um sacrifício de cabritinho, eles fizeram um sacrifício que chama, deixa eu ver aqui, um manjar, né? Como que chama aquele sacrifício? Ofertas de manjares. Esse sacrifício, ele tem, além do cabritinho, ele tem trigo, azeite, é uma oferta que é um ato de dedicação e consagração a Deus. E o Manoá foi lá e fez esse sacrifício, né? E aí estava Manoá e a sua esposa queimando lá o sacrifício, já sentindo assim, né, a glória de Deus plena, quando aconteceu uma coisa maravilhosa. Na hora do sacrifício, eles puseram fogo, e aí as coisas começaram a queimar. Naquele próprio fogo que estava queimando, o anjo de Deus foi lá e subiu. E eles viram isso, amiguinhos, eles viram o anjo de Deus subindo assim com fogo. E eles tiveram certeza que esse anjo era o próprio Deus falando com eles. E tinha uma crença, vamos dizer assim, naquela época dizia, quem via Deus morria. E aí o Manoá pegou e falou para a esposa dele, vamos se prostrar aqui, vamos orar, porque quem vê Deus não vai viver, né? Vai morrer. Aí a mulher dele disse assim, se Deus quisesse nos matar, ele teria nos mostrado todas essas coisas e falado isso conosco? Aí o Manoá falou assim, acho que não, né? E aí eles oraram, agradecendo, felizes da vida, e foram para casa se preparar para a chegada do menino. Foram fazer todas as instruções que o anjo mandava. Até aqui eu contei a história para vocês. E vocês sabem quem é esse filho do Manoá? Eu não sabia também, mas é um cara que a gente já estudou sobre ele. E eu vou mostrar para vocês. Aqui tá o Manoá e a criança pequena. Não dá ainda para descobrir quem é, né? Mas eu acho que por essa aqui talvez vocês descubram. Descobriram? Quem é que na Bíblia era fortão, tinha um cabelão? Descobriram quem era? É o Sansão. Manoá e a sua esposa eram os pais de Sansão, que foi consagrado para Deus. Por isso que Sansão não podia cortar o cabelo, porque estava naquelas instruções dos anjos lá. Então, ele era um cara consagrado a Deus desde a barriga. E aí tem várias coisas que ele não podia fazer, entre elas cortar o cabelo. E Manoá foi o pai de Sansão. Aí eu queria contar uma coisa de Sansão, que a gente não deu muita ênfase naquela história lá, porque aquela história a gente estava contando das tentações dele, mas eu achei bem legal contar essa parte da história, né? Sansão, ele foi o cara que começou a combater os filisteus, né? Na época de Sansão existiam juízes, que eram quem determinava o que o povo ia fazer. E Sansão foi juiz por 20 anos. E aí, quando ele morreu, ele destruiu muitos filisteus na sua vida, e quando ele morreu, lembra que ele fez assim nas colunas do templo e caiu em cima de um monte de filisteus? Então ele honrou, né, a sua consagração na vida e na morte, né? E a história termina aqui. E eu queria falar para vocês duas coisas. Primeiro, pais, vou falar com o papai. Se você precisa de sabedoria para criar essa criança, se você precisa de alguma coisa que tá te faltando, peça para Deus que dá sabedoria pra gente. Porque, ó, eu sou mãe e eu sei que muitas vezes eu tenho dificuldades para saber o que eu tenho que fazer. Se eu tenho que brigar naquela hora, se eu tenho que deixar passar, eu tenho muitas dificuldades. E eu acredito que os pais tenham as suas dificuldades também. Mas você não tá sozinho, não tá. Peça para Deus sabedoria, que Ele vai te dar. E eu queria falar também com os amiguinhos. Os amiguinhos
que tiver precisando de Deus, também pode pedir para Ele. Essa sabedoria aqui não é só para o pai, é para todos. Então, se vocês têm falta de sabedoria, peça para Deus. Deus ajuda. Aí assim, amiguinhos, Deus não vai te dar aquela sabedoria para você fazer a prova sem estudar. Não é isso. Mas se você falar para Deus, Deus, eu não tô entendendo isso. Eu não tô conseguindo fazer essa prova. Deus vai te dar uma maneira de te mostrar o caminho que você deve seguir. Isso é a sabedoria de Deus. Então, amiguinhos, ó, tiver falta de sabedoria, peça ela a Deus. E a segunda coisa é que a semana que vem vai começar uma nova série. E agora vai ser sobre a vida de Jesus. E eu conto com vocês. Durante a semana eu vou mostrar vídeos de como vai ser essa série, tá? E eu conto com vocês nessa próxima série. E hoje eu queria deixar o meu feliz Dia dos Pais a todos os pais. Dizer pra você, amiguinho, que ainda não deu um beijo no seu pai especial. Hoje é o dia de agradecer e dizer quanto ele é importante. E eu queria terminar com uma oração. Bondoso Pai, obrigado por tudo isso, obrigado pela essa história maravilhosa que nos mostra que o Senhor cuida de nós, cuida de cada detalhe, Senhor, que o Senhor cuida do seu povo e o Senhor não se esquece de nós, Senhor, que o Senhor agora está fazendo coisas assim maravilhosas por nós, mas nós ainda não sabemos. Cuida, Senhor, de cada pai que está ouvindo essa pregação, Senhor, cuida também de cada criança. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, amém. Tchau, amiguinhos!